referencial, né? Ainda abrindo aqui para o pessoal entrar. Então, somos a Referencial Psicológico, somos uma clínica e centro de estudos, com muito prazer que a gente recebe a nossa querida colega, amiga e inspiradora Luísa Moura, para essa atividade científica comemorativa, então, aos 12 anos da Referencial. A Luísa, como sabemos, é psicóloga, psicanalista, escritora, escreveu o seu último livro poético, Humanos, que recomendo. Esteve com a gente todo ano, né? A gente fez um grupo de estudos do seu livro Ferenczi e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância. Esteve conosco também nos 10 anos da Referencial, então é uma companheira, é uma presença muito importante para nós, então a gente fica muito feliz que esteja conosco nessa comemoração dos 12 anos. Nesse estudo, então, do livro da Luísa, foi plantada uma sementinha que é a gente pensar, estudar sobre os sonhos, né? Os sonhos, as contribuições de Ferenczi. A gente sabe, né, que os sonhos, para a psicanálise, têm um status muito importante, né, de trazer, né, foi como foi apresentada, inclusive, a própria psicanálise, né? Os sonhos revelam, escondem, nos mostram, né, que a mente humana, dos seus desejos, mas também as ansiedades mais primitivas. Então, o sonho sempre nos traz ideias, nos ajudam com os pacientes e nos nossos estudos também, né? E a Luísa é a voz e tem esse compromisso, né? A gente sente assim, de falar desse importante psicanalista que é Ferenczi, né? E o que ele pensava, como ele entendia, né? Senão fica muito restrito a outros pensadores, né? Então, acho que a Luísa faz esse resgate, nos ajuda muito quando traz o Ferenczi no sonho e no sonhar, né? A gente sabe de outros psicanalistas, estuda outros psicanalistas também que falam do sonho, né? Obviamente Freud, mas também Bion, né? Que ganhou nome próprio na psicanálise quando trouxe o valor, né, da experiência onírica e do valor do sonhar, né? Ele trouxe aquela ideia da função alfa como importante, então, para o dormir, o sonhar e o acordar, né? Bom, todos estamos muito curiosos para ouvir a Luísa, mas antes eu vou chamar a minha colega, amiga e companheira também nessa festa aqui dos 12 anos, Adriane de Rose, para dar as boas-vindas e me ajudar nessa introdução aqui, para a gente poder ouvir a Luísa. A todos. Nesse primeiro momento, queria muito agradecer a Luísa, né, por estar aqui com a gente, por essa presença contínua dela, né, por tudo que a Cris já nos falou, né, uma pessoa muito agregadora, muito criativa, que nos renova, que deixa brotar ideias, né, e que ela nos revitaliza, né, sempre para a gente poder continuar nossos estudos. Então, muito obrigada, Luísa, a gente gosta muito da tua presença, né. E, bom, eu queria também trazer a questão da contribuição um pouco do Winnicott, assim, né, que o Winnicott vai falar, então, do sonho como uma experiência também, né, que não se trata só do sentido, e sim de construir a possibilidade de um sonhar, né, então, demonstrando essa função, né, do sonhar, ela não se encontra garantida a priori, então, para o ser humano, o sonho se inscreve na própria trama constitutiva mais ampla do sujeito como um importante componente, né, o único chama atenção para os riscos do sonhar, que tal forma se encontra, então, pode se encontrar estruturalmente fragilizado. Diferente, então, daquela postura analítica diante do sonho peculiar dos primeiros tempos, né, da psicanálise, o sonho aparece aqui o imperativo de uma expansão teórica clínica rumo à ideia de que, mais que operar sobre o sonho, o que seria, de forma interpretativa, o analista vem a tornar-se, em sonho, um objeto subjetivo.
né? Então, nesse caso, ele passa a habitar a própria experiência onírica do paciente, em vez de tomar o sonho como objetivo de conhecimento existente para fora da experiência, né? O valor terapêutico do sonho, então, independente de sua interpretação pelo analista, foi por ele ressaltado. A capacidade de sonhar, rememorar e contar o sonho revelou-se em sua clínica como um fator propiciador da integração do material onírico à experiência pessoal do indivíduo, ao seu self, né? E aí ele traz também eu vou ler um trechinho de uma passagem que ele fala sobre um sonho, né? Que ele integra em si as 3 faces do self, né? O primeiro, o self-destruição, 2, o eu destruidor, e 3, o despertar, né? O rememorar. Então, quando no despertar ganha consciência sobre seu potencial destrutivo, criativo, onipotente, e sobre seu compromisso com o eu e com o mundo, então ele traz o espaço potencial, a transicionalidade como importante, e os unifica exatamente ao despertar no interior do sonho, promovendo a dissociação normal do despertar, do sono e do sonho em relação à matéria que poderia ser vivida elas mesmas como estando fora de sonho e viver. O despertar aqui é simultaneamente produzir a dissociação entre sonho e vigília e integrar aspectos do self que poderiam manter-se não integrados, unificar criatividade primária e um eu real, que habita o mundo real, tornando possível. Sonho, despertar e rememorar constitui assim a própria unificação de psique e soma, e o Winnicott redescobre em si as matérias radicais de seus pacientes, que, ao contrário dele, não tiveram uma mãe humana para juntar os seus pedaços. O sonho e o despertar unificadores são, desta forma, no fundo da própria alma, a presença da mãe humana, unificadora, constituinte em seu ser, e em seu cuidado da própria ligação do potencial criativo humano ao mundo, o que significa poder sonhar livremente e despertar livremente. Obrigado. Passo aqui a palavra. Obrigado, Adri, companheira, amiga, né? Quem está na base de tudo isso? A gente pensa muito que Ferenczi, essa linhagem de pensamento que passa pelo Bion, né? Que a gente encontra em Winnicott. Então, vamos passar a palavra, Luísa, né? Para poder nos instigar ainda mais e nos ajudar a pensar ainda mais sobre esse importante elemento psicanalítico que é o sonho. Obrigada, Adri, Cris, trazendo esses elementos fundamentais do pensamento do Bion e do Winnicott sobre o sonho, e que são amostras do desenrolar de um pensamento que nasce em Ferenczi, ainda, como eu sempre digo, ainda que eu não ache necessário que o Winnicott tenha sido realmente um estudioso de Ferenczi, não acho que ele tenha sido, né? Tem pessoas que têm a sensação de que o Winnicott estudou Ferenczi, usou Ferenczi e não citou, né, não deu crédito a Ferenczi, mas eu não acho isso. Eu acho que realmente o Winnicott ia pegando coisas daqui, de acolá, e criando sempre terceiras coisas a partir disso. Eu não acho que o Winnicott tinha esse compromisso com Ferenczi, essa necessidade de agradecimento. Acho que são pensadores que partem de pressupostos parecidos, como o Bion mesmo, porque no mundo tem pensadores com mais facilidade para falar das questões da infância, do infantil, das questões mais do início, e tem outros pensadores que têm um modelo de pensamento mais adulto e que, enfim, entendem o mundo a partir de um referencial mais adulto. A gente tem aqui, então, nessas citações da crise da Adri, né, a referência a 2 pensadores que tenham essa característica parecida com a de Ferenczi, que é de poder se desadultificar para poder generosamente se aproximar dos espaços, dos estágios, dos territórios da infância, do sonhar, do relaxamento, da não integração, né? São autores que transitam com mais facilidade por esses campos, diferente do Freud, por exemplo, que vai se auto-intitular muito adulto também, mas muito masculino para ser a mãe numa relação. O próprio Freud se apresenta assim,
e eu acho que é um jeito bom de pensar esses outros autores que são mais à vontade para transitar nessas idas e vindas para frente e para trás. Bom, a questão do sonho é super instigante, a conversa nasceu no grupo, né, do estudo do livro, aqui mesmo no referencial, nasceu com a ideia da Cris, ideia do grupo, mas a Cris foi a porta-voz dessa ideia. Então, eu penso que o sonhar, eu sempre tive um encantamento muito grande com a preocupação da psicanálise com o sonho e com o sonhar. Porque dentro da história da psicanálise, o sonhar, essa descoberta do Freud, essa dedicação do Freud ao sonho, conta a história da própria psicanálise. Se a gente for pensar, o Freud, então, em 1900, muito orgulhoso, ele coloca como um marco fundamental quando ele faz um entendimento, um modelo, ele se depara com um modelo dos sonhos, em que resumiria-se pela ideia que os sonhos são uma realização de desejo. E isso, em 1900, causa um extremo orgulho, sabe? Aquela sensação de, que ideia boa que eu tive, né? Uma sensação de, nossa, consegui alguma coisa em termos de organização de pensamento, de sentimento, provavelmente uma experiência estética importante que o Freud teve quando ele chega nessa ideia de que o sonho é uma realização de desejo, né, nesse modelo. E, obviamente, essa história do sonho está totalmente arraigada à história da psicanálise da época, né, dos processos de adoecimento, dos modelos para entender os sintomas, a base sempre a partir de fantasias de desejo, né, fantasias conectadas com desejos, tentativa de realização dessas fantasias, culpa, né, ou culpa antes da tentativa de realização, sempre o sonho e o sintoma acabavam sendo, né, no entendimento de Freud, o resultado final entre fantasia / desejo e repressão e proibição. Dava origem, então, aos sonhos, aos sintomas, né? Tinha esse modelo aí para o Freud de modelo gerador, tanto de material onírico como de sintoma. E a psicanálise foi indo bem com essa ideia. Vocês lembram que em 1900, fazia pouco tempo que ele tinha abandonado a teoria da sedução, então a ideia da fantasia, com todo esse poder de adoecer, enfim, de entrar em confronto com os limites, com as proibições, né? Nesse momento da psicanálise tem essa centralidade toda, né? Fantasiar tem o poder de adoecer, né? Isso é alguma coisa que fica muito importante na psicanálise nesses primeiros tempos. E quando a gente vai pensando em outros autores, nessa linhagem, como diz a Cris, nessa linhagem que nos leva em direção à psicanálise contemporânea, essa ideia central, que tão cara a Freud, de que a fantasia adoece, começa a ser repensada. Bom, então, esse primeiro tempo do sonho, né, tem toda essa coerência e essa aproximação entre o sonho como realização de desejo, limitado por questões físicas, motoras, paralelamente ao sonho, realização de desejo, limitado pela repressão dos sintomas. Esse é o modelo inicial. Daí, muito legal, assim, porque o Freud se depara com um problema. Eu acho muito bacana na história da psicanálise eles se deparando com problemas, né? Problemas que vêm dos seus consultórios, do setting, da guerra, das questões sociais, né? Toda a história da psicanálise, como a história de toda a ciência, ou de toda a disciplina, tem viradas a partir de problemas que surgem. Surge, então, para o Freud, a partir da experiência clínica, um problema, que são os sonhos de ansiedade. Onde é que está o desejo nesses sonhos de ansiedade? Sonhos tão comuns para todos nós, né? De não conseguir chegar num lugar, de não encontrar a roupa que tem que encontrar, ou de ter que salvar alguém, ou de ter que se salvar, sonhos bem comuns. E o Freud fica com esse problema. Como é que eu vou apontar, como é que eu vou preservar
o modelo do sonho como realização de desejo dentro de um sonho que é desagradável, né? Cadê a realização de desejo? Aí, bom, daí o Freud teve uma resposta muito adequada, que caiu muito bem, que é a ideia de que os sonhos, então, representam, muitas vezes, a realização de desejo de uma instância, né, colocando a outra instância num lugar de oposição. Né? Por exemplo, o sonho realizando um desejo do ego e o superego, ao barrar esse desejo, gerando, né, como resultado final, um desconforto. Então, assim, Freud mantém a ideia do sonho como realização de desejo, apesar dos sonhos de ansiedade. Né? A história vai correndo, né? Vem a Primeira Guerra, surgem, entre outras questões importantes a partir da Primeira Guerra, surgem os sonhos traumáticos repetitivos. Na verdade, o tema do trauma vem à tona no cenário da Segunda Guerra, com os rapazes voltando do fronte, com os adoecimentos pós-guerra, o tema do trauma super vem à tona depois de ter ficado bem acomodado durante 20 anos quase. Então, vem à tona essa questão, e essa questão vai mexer no pensamento do Freud em relação aos sonhos. Então, tá, tudo bem, demos conta dos sonhos de ansiedade. Como é que nós vamos poder encaixar no modelo do sonho como realização de desejo os sonhos traumáticos repetitivos? A questão dos... E, claro, junto nessa esteira vem os sintomas de compulsão à repetição, que tem o mesmo modelo dos sonhos traumáticos repetitivos. Os sintomas compulsivos, em relação aos sonhos traumáticos, têm em comum tentativas repetitivas de solução, da melhor solução possível de um problema. Isso a gente vê um pouquinho em perspectiva, na época não foi tão considerado, o sentido elaborativo do sonho traumático repetitivo ou das compulsões à repetição não foram tão consideradas, e a resposta que o Freud dá, então, para o entendimento desse sonho é jogar, dos sonhos traumáticos repetitivos e dos quadros mais graves, é jogar a toalha. Ele joga a toalha mais além do princípio do prazer. É forte, eu demorei muito tempo para me dar conta que momento de reconsideração do Freud com a pulsão de morte, porque ele vinha criando situações impasses com os colegas, com os discípulos, ao ponto do Jung, em 1912, 13, ter saído da IPA, ter abandonado o grupo, justamente pela resistência do Freud em abrir mão da ideia de que o princípio do prazer era o princípio central, magistral do desenvolvimento humano, da organização humana. Com os sonhos traumáticos repetitivos, olha que forte essa experiência do Freud, com os sonhos traumáticos repetitivos, ele precisa repensar isso. E vai pensar numa força mais poderosa do que o princípio do prazer. No Além do Princípio do Prazer, a gente lê pelo menos 2 momentos em que o Freud repete uma ideia, que é: encontrei uma força mais primitiva e mais poderosa do que o princípio do prazer. Não é que ele vai equiparar essas forças, ele está tão tocado pelos horrores da guerra e pelos quadros graves que estão chegando nos consultórios, traumáticos, né, reações ao trauma, que ele necessita edificar um conceito acima do próprio princípio do prazer, que é a pulsão de morte, então. Então, nesse momento, penso eu que, infelizmente, o Freud acaba colocando a lente de aumento no poder destrutivo, na intenção destrutiva dos sonhos traumáticos repetitivos e dos sintomas graves, como vindo diretamente de uma ação da pulsão de morte. Então, essa dualidade fica muito, muito clara, essa dualidade a partir de 1920 fica muito clara, e fica muito tentador na clínica os analistas, os terapeutas, diante de quadros muito graves, fica muito tentador que eles organizem a questão e se tranquilizem a partir do entendimento de que aqueles sintomas graves ou sonhos traumáticos repetitivos
são manifestações da pulsão de morte. É muito tranquilizador e, ao mesmo tempo, nos tira trabalho, né? Bom, o que eu vou fazer com isso, então? Se eu chego no ponto desse tipo de entendimento, qual é o meu papel, né, diante dessa pessoa que vem aqui com essa carga pulsional, violenta, destrutiva, né? Quem sou eu para ir contra essa força inata, poderosa? E, infelizmente, acaba gerando certos impasses clínicos, né, e de diminuição da ação terapêutica possível, né, no tratamento desses pacientes mais graves. Claro, nunca foi intenção do Freud nos aparelhar para a gente atender esses pacientes mais graves, ele era muito honesto nisso, muito claro, né, que eram pacientes que ele não considerava analisáveis, então, né, não tinha sentido ele pensar numa adaptação da psicanálise para receber esses pacientes. Bom, então, ele resolve o sonho, abrindo mão do princípio do prazer, nesse momento, né? Sonhos, então, repetitivos, traumáticos, são situações, então, de exceção, em que o modelo do princípio do prazer não dá conta, o modelo da realização de desejo não dá conta, são sonhos movidos por outras coisas, né? São movidos pela pulsão de morte. Bom, paralelamente, né, o Ferenczi vem, né, com uma obra extremamente dinâmica, né, com considerações, com contribuições que ele volta atrás, que ele repensa. É uma história de uma obra muito dinâmica, muito diferente da obra do Winnicott, por exemplo, dinâmica no sentido de reconsiderar, né? O Ferenczi está experimentando e realmente ele tem um contato muito vivo com a clínica e o pensamento dele, a teoria dele está sempre muito à mercê da experiência. Então, ele vai e vem em termos de entendimento do ser humano e com uma certa tranquilidade ele diz, olha, né, pensei errado, fiz errado, agora eu vou por outro caminho. O Ferenczi vem com esse histórico de pacientes graves desde sempre, não é alguma coisa do final da vida, desde sempre, ele sempre foi considerado e aceito como, no grupo, aquele que recebe pacientes graves, né? Então, eram encaminhados pacientes mais graves para eles, muitas vezes com uma anotação do Freud, olha, essa paciente não vai se beneficiar com a psicanálise, mas ela é muito interessante para os nossos estudos, enfim. Às vezes o Ferenczi mandava carta para o Freud meio esperançoso. Por exemplo, tem a senhora Marton, né? Eu acho que a senhora Marton está melhorando, ou determinada coisa talvez possa ajudar ela, e o Freud muito nesse lugar de não, né? Ela é o tipo da paciente que não vai se beneficiar, mas vale para a gente entender o pensamento, o funcionamento psíquico padrão a partir desses casos mais graves, né? Usar para a gente poder entender os nossos pacientes neuróticos a partir desses quadros mais graves. Então, o Ferenczi teve uma clínica muito rica em termos de diversidade de paciente, ou pelo menos, né, um olhar que conseguia perceber as diversidades, porque eu acho que a clínica do Freud também recebeu pacientes muito graves, né, mas o Ferenczi tinha essa disposição para enxergar as peculiaridades, né, e as individualidades desses pacientes. O Ferenczi vai se distanciando tanto da centralidade do princípio do prazer, né, assim como Jung fez, mas ele não vai se beneficiar também da contribuição sobre a pulsão de morte do Freud, né? Ele se distancia desses dois pilares importantíssimos da psicanálise. Por quê? Porque o entendimento que ele faz da clínica a partir da clínica e dos adoecimentos, é sempre no sentido de existe uma força vital que impulsiona para a vida, né? E os sintomas graves, os sonhos traumáticos repetitivos, são tentativas, ainda que frustradas, de um processo de autocura, né? De solução, de resolução, da resolução melhor possível. Então, assim, aquele sentido elaborativo dos sintomas graves e dos sonhos traumáticos repetitivos que o Freud
alinhava no Mais Além do Princípio do Prazer, para a Ferenzi vai se desenvolver, em Ferenzi vai se desenvolver. A partir justamente da empatia do Ferenzi com esses pacientes mais graves. O Ferenzi, na intimidade que ele tem com esses pacientes, ele vai perceber, ou vai levantar a hipótese de que eles não estão submetidos a uma força destrutiva, terrorífica, simplesmente. Não é essa a explicação. A explicação é que a vida é penosa e as pessoas vão se adaptando a qualquer custo para sobreviver. E muitas vezes a gente vai ver casos de automutilação, por exemplo, pessoas que se colocam em situações de risco repetidamente, e a nossa resposta rápida é: essa pessoa quer se destruir. Que é talvez a resposta que o Freud encontrou. É aí que a gente sabe que isso foi e ainda é muito forte no entendimento de pacientes mais graves. Essa pessoa quer se destruir, ponto. E o Ferenzi vai, então, nos levar a pensar que esses sintomas bizarros, assustadores para nós, fazem parte das tentativas de sobreviver. Hoje a gente tem até os próprios pacientes que automutilados, eles chegam com a clareza para nós de que o corte, a dor física, alivia a dor psíquica. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a automutilação é uma resistência ao suicídio. É uma disposição ainda de vida para fazer coisas para adiar o suicídio. E, basicamente, é esse olhar generoso e acolhedor que o Ferenzi vai ter em relação aos sintomas graves. Por exemplo, pessoas que se colocam em relações de risco repetidamente, que nos dá um desânimo. Nossa contra-transferência fica muito desacomodada. São pacientes que, de uma forma equivocada, estão tentando elaborar situações traumáticas mais primevas. Por exemplo, com a ideia de que se eu, na vida adulta, estou entrando nisso, eu já estou em vantagem, eu já tenho uma certa gerência da minha vida. Eu estou em vantagem agora, em comparação com as cenas traumáticas inaugurais. Eu falei aqui já, mas tem uma expressão que é do Massoud Khan, que é o processo de autotratamento, que eu acho uma expressão muito interessante para ele. Todo sintoma, uso de drogas, automutilação, todo sintoma, ele tem um sentido de autotratamento. Pode ser fracassado, mas a intenção é de uma cura, de uma autocura. Isso muda completamente a nossa disposição para receber esses pacientes, a nossa disposição para suportar que o paciente, no final de semana, recaia, que volte na segunda-feira destruído, arrependido, ressaqueado por ter, de novo, repetido algum sintoma mais grave, desesperançoso com ele mesmo. Isso vai ser algo, enfim, muito comum na clínica de pacientes mais graves. E é fundamental a gente poder, apesar de tudo, manter a ideia de que o nosso paciente não está indo contra nós. Nós somos tão pequenos diante disso tudo. Quando o nosso paciente tem um fim de semana de risco, não é contra nós. Ele está tentando viver porque nós não estamos com eles todos os dias. É muita pretensão, eu sempre digo isso, é muita pretensão a gente ter 2 horas, 3 horas por semana com o paciente e achar que isso vai dar conta de um fim de semana inteiro. Que a memória, pensar em nós, vai dar conta de segurar alguém que está na beira do abismo. Eu sempre, acho que muitos de vocês já ouviram isso, para mim é muito forte o slogan da campanha do Betinho, que década era aquela, década de 90, que era um prato vazio assim na TV, e o slogan era: quem tem fome tem pressa. Acho que isso é um mantra que a gente tem que ter dentro de nós para lidar com pacientes mais graves. Quem tem fome tem pressa. Então,
quando a gente está mais distante, é um salve-se quem puder, e é um salve-se quem puder, e muitas vezes é suficiente, né? Ele chega na segunda, na terça, para nós, muito mal, mas chega vivo, né? E talvez tenha sobrevivido por causa da cocaína, da automutilação, do encontro na madrugada que favoreceu que ele ou ela dormissem com alguém, passassem a noite com alguém, mesmo que desconhecido, poder levar isso em consideração. Bom, diante dessa clínica, com alterações básicas em relação à teoria tão importantes, obviamente, Ferenczi vai trazer uma contribuição no final da vida sobre os sonhos, muito bem sustentada nessa clínica, nessas ideias sobre as questões da necessidade, sobre as questões das marcas traumáticas e sobre as questões das tentativas de elaboração dessas marcas traumáticas. O Ferenczi, provavelmente em 32, ele escreve o texto Reflexões sobre o Trauma. É claro que durante toda a vida ele se dedicou a trazer exemplos de sonhos, o próprio sonho do bebê sábio, que é super conhecido, mas no decorrer da vida, inclusive quando ele apresenta o sonho do bebê sábio, ele ainda está muito permeado por uma psicanálise mais clássica, né? A Cris e a Adri já trouxeram esse trailer importantíssimo, né? Muito permeado pela ânsia da decodificação do sonho. Mesmo quando ele apresenta o bebê sábio em 22, se não me engano, né? Ele está muito preocupado com as decodificações. Isso significa isso, a questão do simbólico e a questão da compartimentalização do material do sonho. Do bebê sábio, ali é um textinho muito pequenininho, mas que ele vai levantar umas questões também sobre a sexualidade do bebê, ele está ainda no outro referencial. Depois ele retoma o bebê sábio no final da vida, e daí ele dá o sentido que a gente conhece do bebê sábio, né? Que daí se aproxima da questão da elaboração, né? Um sonho elaborativo, uma tentativa, a Adri estava falando, né, de integração. Né? O sonhar tem esse sentido de integração. O sonhar, o acordar e lembrar do sonho, o contar o sonho, né? Todos esses movimentos em torno do sonhar têm um sentido elaborativo, e aí isso passa a ser fundamental para o Ferenczi. Então, lá no final da vida, ele escreve Reflexões sobre o Trauma. É um texto que ele não publica, né? Assim como o Diário Clínico, ele não tem a pretensão de publicar, e fica engavetado, né? Esse texto é descoberto, então, Notas e Fragmentos, é o nome dos textos dele que foram descobertos depois da morte dele, e está lá o Reflexões sobre o Trauma. É um texto muito pequenininho, está no volume 4, super indico a leitura. É um texto que se divide em 3 partes. A primeira parte ele vai falar sobre o trauma, sobre as reações mediante submissão a situações traumáticas. A segunda parte ele vai falar sobre o sonho. E a terceira ele vai falar um pouco do nosso papel com esses pacientes, qual é o nosso lugar e qual é a importância do processo terapêutico e psicanalítico para receber esses pacientes. Então, ele se dá a ousadia, né? Também que esse texto fica guardado na gaveta, mas ele vai chamar esse texto de revisão da interpretação dos sonhos, né? É bem ousado, né, alguém falar em revisão da interpretação dos sonhos, como a gente falava, né, um grande representante do pensamento freudiano e da própria história da psicanálise, as conclusões a que Freud foi chegando a partir dos sonhos, né, da interpretação dos sonhos. Primeiro, com a prioridade do princípio do prazer, né, priorizando o princípio do prazer, e depois relativizando isso e incluindo a ação da pulsão de morte também. A história da psicanálise está dentro da história do sonho para Freud, né? Está ali embutida na história do sonho. E a contribuição do Ferenczi nos aponta para o futuro da história da psicanálise, né? Vocês estavam trazendo o Bion e o Winnicott, e a interpretação, essa revisão que o Ferenczi faz, é uma revisão para a posteridade, né? Porque como
as obras do Ferenczi, em sua maioria, e principalmente as obras não publicadas anteriormente, ficam apartadas, né? Ficam num campo dissociado, clivado, durante cerca de 60 anos. Né? Então, na revisão dos sonhos, eu fico assim, convido vocês para ficarem muito à vontade para pensar em autores que vocês se identificam, né? Principalmente autores do Grupo Independente de Londres, e, enfim, né? Toda aquela turma que estava fervilhando em Londres ali na década de 40, 50, 60. O Ferenczi vai propor, né, a ideia de que os sonhos acontecem, no mínimo, em 2 níveis. Né? Ele vai pegar extremos, assim, por uma preocupação didática, que o sonho acontece em 2 níveis. Eu acho que eu vou falando, e além da gente pensar em outros autores, a gente vai pensando nos nossos sonhos mesmo, né? Que foi uma coisa que a gente fez no grupo, né, Cris? A gente começou a pensar nos nossos próprios sonhos. Aliás, eu pedi até para as pessoas contarem sonhos que fizessem sentido a partir desse entendimento do Ferenczi. Né? Então, ele vai falar que os sonhos, no mínimo, acontecem em 2 níveis. E a psicanálise, a abordagem psicanalítica, acaba que também ele nos convida a pensar nela em 2 níveis também. Então, para o Ferenczi, o nível mais básico do sonhar seria um nível onde a preponderância seria sensorial, que seriam movimentos de tentar dar conta, ainda sem representação, ou pelo menos sem representação que gere uma memória em nós, né? Talvez um indício de representação, mas esses sonhos mais básicos, eles seriam abastecidos por experiências não, vamos respeitar o Winnicott, por vivências que a gente não deu conta de colocar, não teve como ser instalada no nosso psiquismo, né? Registrada no nosso psiquismo. Tem uma frase que Ferenczi vai dizer assim, nesse texto mesmo, contra uma impressão não percebida, não há defesa. Ele está falando disso, ele está falando das impressões que nos atravessam direto, não se alojam no psíquico, na representação, e se estabelecem como algo sensorial, sensação. E ele muito lindamente vai chamar isso de restos da vida. Tem os restos diurnos do Freud, e o Ferenczi, para dar um quê dramático, no sentido de buscar uma comunicação melhor conosco, ele vai chamar de restos da vida, os restos, aquilo que a gente não conseguiu processar, um sentimento ruim que a gente ficou, porque uma pessoa, não que a gente, sem a gente pensar, mas uma sensação corporal quase, porque a gente não se sentiu bem acolhido e não se deu conta porque estava desconfortável, porque uma pessoa foi estranha com a gente, enfim, desconfortos que não são processados em termos psíquicos, ficam restos, são restos. E esses restos, então, seriam um material que seria trabalhado nesse sonho mais primitivo. Um sonho que não Luísa, teria... Oi. Alguém está perguntando sobre esse texto, qual é o nome desse texto? Do que ele traz? Reflexões sobre o Trauma, capítulo 10, do 4º volume. Obrigada. Com esse subtítulo, então, que é da revisão da interpretação dos sonhos. Então, esse sonho básico, que carrega nele o grande motivo para sonhar, para Ferenczi, que é elaborar esses restos, que ficaram soltos e pulsantes em torno de nós, fragmentados, sem palavras, sem alojamento. O Ferenczi vai dizer que esse material, esses restos diurnos, é o que abastece, então, esse sonho mais básico. E o objetivo do sonho, primeiro que trazer, ele diz, que trazer esses restos diurnos para esse espaço onírico já faz parte do valor dos sonhos, poder
trazer isso, né? Organizar isso num espaço onírico ali, né? Em alguma medida de consciência e de inconsciência, na verdade, é num outro espaço, que não é nem consciência nem inconsciente, né? Poder trazer esses restos de urnas, né? Isso já tem um sentido elaborativo importante. E, a partir disso, então, o sonho seria a nossa vivência lidando durante o sono com esse material que ficou solto, que não teve sentido, né? O Ferenczi vai dizer, então, aqui não existe nenhuma questão ligada à realização de desejo, né? Existe a ação, como eu falava em relação aos sintomas, mesmo modelo, a ação de uma força vital tentando dar conta, tentando elaborar da melhor forma possível restos que estão desconectados e que não tem aonde se alojar. O sonho é uma tentativa de alojar esse material em termos de representação psíquica. Então, passa aí a ideia de que o sonho é uma... E ele chega a falar no texto, né? Propõe, então, que a gente pense que o sonho não seja, né, ou nesse nível mais básico, pelo menos, não é uma realização de desejo. Não é isso que move o sonho, realizar desejos. O sonho é movido pela tentativa elaborativa de dar um melhor curso para um material que está sendo sentido como fragmentado, como um resto da vida. Então, a partir disso, ele vai falar que existem os sonhos que são sonhos mais elaborados, ou melhor, né, mais psíquicos, né, mais carregados de representação e de simbólico. Esses sonhos, então, fazem parte, né, são outra dimensão para tentar dar conta desses restos diurnos, só que num nível, né, claro, algumas pessoas vão ter mais condições de sonhar nesse nível mais representacional, outras vão ter uma preponderância de sonhos mais sensoriais, provavelmente as crianças têm sonhos sensoriais, crianças muito pequenas têm sonhos sensoriais, e passa a ser uma aquisição do desenvolvimento, o luxo de ter sonhos mais representativos, mais simbólicos, né? Bom, ele então vai trazer que existem esses sonhos representativos mais simbólicos, claro que sim, né? São os que se alojam melhor na nossa memória, são sonhos que a gente consegue contar mais facilmente, fica feliz em contar, e os sonhos de sensação são sonhos que a gente quer contar, mas muitas vezes tem uma limitação da linguagem, né? E ao mesmo tempo dá muita vontade de contar, porque contar também é um processo elaborativo importante. Então, esse nível mais simbólico do sonho é movido também pela necessidade de elaboração de materiais, só que com mais recursos. Daí o Ferenczi vai falar uma coisa que é muito atrevida. Ele vai falar que, obviamente, nesses sonhos mais simbólicos, existe a realização de desejo, né? Existe as cenas de realização de desejo, entre aspas, né? Mas ele vai dizer que a própria realização de desejo nesses sonhos não é a fonte, mas sim o disfarce. Muito forte isso que ele fala, né? A realização de desejo não é o encontro com o básico, né? O encontro com o que está na origem. Não, a realização de desejo é um dos disfarces para que a ansiedade possa se expressar de alguma forma, né? Eu falei entre aspas, porque daqui a pouco a gente fica com dúvida até em que nível isso é um desejo. Em que nível isso é um desejo? Porque o próprio Ferenczi vai falar uma coisa muito forte em relação às cenas traumáticas, que um dos mecanismos de defesa reativos a uma situação de abuso sexual, por exemplo, é a vítima distorcer a memória e o sensorial dela ao ponto olha o que o Ferenczi fala, super forte isso, né? Décadas e décadas de psicanálise em que os analistas
acreditam que é um grande momento no processo terapêutico, quando ele consegue fazer, analisando, confessar que ela ou ele, né, mediante situação de abuso, sentiu prazer. Quantos e quantos relatos a gente já viu como sendo o ápice do processo, né, a grande vitória do analista, quando ele chega na confissão do paciente ou da paciente de que sentiu prazer. Né? Primeiro, que isso não teria importância no sentido do adoecimento, não é esse prazer que adoeceu. Séculos não, décadas e décadas com a ideia de que o que adoeceu foi o prazer, né? Ou a fantasia, que é da mesma, né, mesmo princípio. E o analista muito orgulhoso de ter chegado nessa confissão do seu paciente, né? Mas além da questão desse questionamento, né, de que o prazer não adoece, né, e a fantasia de desejo não adoece, o Ferenczi coloca uma outra questão, que essa é uma memória verdadeira, a memória do prazer? Se a gente sabe que a pessoa submetida ao trauma, ela faz tanto arranjo, ela mata tanto as suas percepções para conseguir minimizar a cena traumática, ao ponto de absolver o abusador, né? Eu falo sempre da síndrome de Estocolmo, porque daí é uma coisa bem corriqueira para nós, assim, aparece em filmes e tudo, né? A pessoa dá uma girada, né? Uma adaptada catastrófica para minimizar o risco que ela correu, e o Ferenczi vai dizer: a memória do prazer me parece que é uma memória construída, né? Como mais um movimento reativo para se implicar na cena e se sentir menos vulnerável. Então, chegar na confissão do prazer da vítima não é o fim, é só o início, porque para Ferenczi é uma manifestação do mecanismo de defesa, não é a origem do adoecimento, né? É o relato da ação de um mecanismo de defesa em nome da sobrevivência, né? Então, a visão do sonho do Ferenczi é totalmente conectada com a visão que ele tem do próprio ser humano e de como o ser humano lida com as suas dores, né? E com seus medos e com a sua vulnerabilidade. Então, ele passa a dizer que é uma coisa... A realização de desejo é muito mais superficial na organização do sonho do que o Freud pensava. É uma questão muito mais superficial. E isso na nossa clínica aparece muito, né? Ou a gente vê relatos clínicos, por exemplo, a Margaret Little com a Ella Sharp, em que a Ella Sharp, analista da Margaret Little, só enxergava desejo no relato da Margaret Little, só enxergava desejo sexual, fantasia, competição com a mãe, e a Margaret Little dizia: eu não sou ninguém ainda, como é que eu posso desejar? Né? Eu ainda não sou uma pessoa. E é incrível, a Margaret Little contava sonhos, assim, de destruição do ego, assim, né? Sonhos super primitivos, cheios de questões sensoriais, de ameaças à integridade, e a Ella Sharp enxergava cenas incestuosas dela com o pai, desejo sexual pelo pai, vontade de destruir a mãe. Então, né, esse é um outro modelo, o Ferenczi vai para um outro modelo, né, onde essas questões do desejo estão na superficialidade, não são o cerne, não são o motor de sonhar, né, são materiais, mais adultos, mais simbólicos, mais contáveis, né, por mais que gerem constrangimento, mas são faláveis, para dar conta de questões sensoriais, né, de restos da vida, como Ferenczi traz nesse texto a expressão, ele já tinha trazido antes, mas ele traz muito nesse texto, impressões sensíveis. Né? Os sonhos tentam dar conta de impressões sensíveis, eu acho essa expressão maravilhosa, né? Tentando transformar impressões sensíveis em material de representação, em material que possa se alojar na memória e se tornar contável.